Meus irmãos, hoje à noite estamos começando uma série de exposições em um novo livro. Vocês terminaram o livro de Filipenses e hoje nós entramos em Colossenses. Então, abra a sua Bíblia, por favor, e acompanha enquanto eu faço a leitura de Colossenses 1. E nós vamos do começo até o versículo 14. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Nossas prioridades dependem das nossas circunstâncias, certo? Fato pacífico. A grávida não anda na montanha russa. O soldado se preocupa em polir as botas. O jogador, na semana do torneio, se levanta cedo para treinar e para malhar. No dia 29 de setembro de 1998, um menino de 18 anos, eu cheguei em Olinda, Pernambuco, para ficar 9 meses. E quais eram minhas prioridades ao chegar nesse novo contexto? Eu precisei aprender a viver. É como se eu tivesse nascido de novo em um novo lugar. Comecei do zero. Viver no Brasil. Então, as primeiras 2 semanas, eu me lembro que eu precisei aprender a andar de ônibus, aprender a pegar Kombi, coisa que você tinha que bater no teto para o cara parar. Eu precisei aprender a ir ao banco e sacar dinheiro. Eram outros tempos, não tinha aplicativo no celular, não tinha celular. Eu precisei aprender que roupa era adequado usar na igreja, no contexto brasileiro, de manhã e de noite, diferente. E, obviamente, eu precisei fazer aulas de português. Se você tivesse me visto lá, nos primeiros dias de outubro daquele ano, você me veria gastando meu tempo, gastando meu dinheiro, gastando meu esforço na minha prioridade, que era aprender a viver no Brasil. Quais são suas prioridades? Para responder, basta olhar para como você, nós usamos nosso tempo, nosso dinheiro.
E às vezes os resultados são um pouco chocantes quando fazemos essa análise. Por exemplo, na faculdade, se você tivesse me encontrado no primeiro ano da faculdade, você me veria gastando tempo jogando videogame, desperdiçando tempo. Muito tempo. Nem sempre nós priorizamos as coisas certas. Eu teria dito para você que minha prioridade era uma coisa, mas na prática, minha vivência mostraria outra coisa. Aqui em Colossenses 1, versículos 1 a 14, quanto às prioridades que um cristão deveria ter. As prioridades na vida de um cristão. Aqui, semelhante ao caso de Efésios, Paulo, ele está preso, muito provavelmente em Roma, e provavelmente é em volta do ano 62, depois de Cristo. E ele está escrevendo para a comunidade de cristãos na cidade de Colossos, que ficava, hoje não existe mais, foi destruído por um terremoto, algumas décadas depois dessa carta, mas ficava a 160 quilômetros de Éfeso, perto, subindo o rio Lico, na região que hoje nós chamamos de Turquia. E nós sabemos que Paulo, ele está com Timóteo, talvez Timóteo inclusive está servindo como escriba, amanuense dele escrevendo, né? Paulo ditando, Timóteo escrevendo, e tem alguns outros junto com Paulo na sua prisão domiciliar, ou não sabemos exatamente os detalhes, mas entre esses outros havia um chamado Tíquico e um outro Onésimo, que em breve estariam levando esta carta para Colossos. E junto com essa carta levariam pelo menos 3 outras cartas. Uma para Efésios, uma para um homem chamado Filemon, também na Bíblia, e uma outra que não temos na Bíblia, que é uma carta para a igreja em Laodiceia, que ficava bem pertinho de Colossos. E aqui nós veremos nessa carta, nessa abertura da carta, as prioridades de Paulo para essa igreja na cidade de Colossos, por meio de suas orações. Orações também revelam nossas prioridades. Por exemplo, você ficaria impressionado em ver que eu sempre peço para dormir bem. Você já viu? As coisas que você sempre pede em oração são coisas que são importantes para você. Nós veremos então aqui Paulo mostrando suas prioridades, aquilo que ele valoriza de 2 formas. Primeiro, agradecendo, nos versículos de 3 a 8, e depois intercedendo pelos colossenses, a partir do versículo 9. O curioso da igreja de Colossos é que Paulo não os conhecia pessoalmente. Ele nunca tinha ido para Colossos. Essa história por trás dessa carta e por trás da igreja de Colossos, nós conseguimos descobrir olhando para algumas informações nesse primeiro parágrafo, versículos 3 a 8, e também outras informações no restante da carta. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1 é importante. Ele diz que ele tem grande luta por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Ou seja, tem bastante gente que eu não vi face a face, inclusive vocês. Então, aqui Paulo está escrevendo uma carta para pessoas que ele não conhece, talvez 1 ou 2, mas a maioria ele não conhece. E é interessante a gente pensar qual é a nossa atitude para com cristãos que nós não conhecemos em lugares que nós nunca fomos. Por exemplo, quando a gente recebe no correio um folheto assim, da Portas Abertas. Que importância eu dou para aquilo que eu leio sobre a igreja em Bangladesh? Eu confesso que eu não costumo dar muita importância. Não parece que é muito relevante a mim. Mas Paulo dava importância. A história da igreja de Colossos se deu assim, pelo que a gente consegue entender. Paulo havia estado em Éfeso uns 10 anos antes de escrever essa carta, começo da década de 50.
ele ficou 3 anos em Éfeso. E lá em Atos 19:10, nós descobrimos que o ministério dele foi muito frutífero, foi muito bom. E aí o evangelho irradiou pela região, ao ponto de todos os habitantes da província da Ásia, aquela região, ouvirem a palavra do Senhor. E Epáfras, aparentemente, é um desses que foi impactado pelo ministério de Paulo naquela época. Ele é colossense e, pelo que parece, ele foi a Éfeso, cidade relativamente próxima, e conheceu o evangelho lá por meio de Paulo e a equipe dele. E depois voltou a Colossos, pregou o evangelho lá e conseguiu plantar a igreja. Nós vemos sobre isso no versículo 7. O evangelho, a graça de Deus, na verdade, vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ele foi fiel em proclamar o evangelho para eles. E agora nós sabemos que recentemente Epáfras fez uma viagem mais longa agora para Roma, onde Paulo está, e ele relatou a Paulo o que havia acontecido nesse tempo, nesse passar de 10 anos, como estava indo essa igreja. E com certeza, a julgar pela carta, nós sabemos que Epáfras falou de vários problemas na igreja de Colossos. O restante da carta mostra isso, problemas de falso ensino, de pessoas sendo enganadas. Mas o mais importante para Paulo foi as evidências que Epáfras trouxe de que os colossenses realmente creram no evangelho mesmo. Eles são crentes genuínos. E Paulo enfatiza essa convicção que ele tem aqui nesse início. Eu me lembro, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu me lembro que eu tinha uma amiga que, em determinado dia, eu conversando com ela, eu falei, nossa, você tem tantos problemas, dificuldades e lutas na vida. E eu fui conversar com o líder nosso e falei, será que ele é crente mesmo? Porque, olha, quantas dificuldades. Será que isso convém? Não é possível. Essa minha postura era uma postura de incredulidade com relação à confissão de fé dela. Mas Paulo, ele não olha para os problemas. Ele olha para outra coisa. E essa outra coisa faz ele crer que eles são santos e fiéis irmãos em Cristo. E qual que é essa evidência que ele preza de que eles são crentes verdadeiros? Ele diz no versículo 4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. A fé expressa em amor. Eles creram naquilo que Epáfras falou, na esperança do evangelho, e isso mudou sua conduta, mudou sua postura uns para com os outros. Eles tornaram-se amorosos. Está lá no versículo 8. Epáfras também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Eu fico imaginando a cena. O que será que Epáfras contou ali? Será que a senhorinha estava, sei lá, doente e alguém foi apoiar ela? Será que um senhor, um irmão estava sendo perseguido e a igreja se juntou em apoiar essa família na sua hora de necessidade? As dificuldades da vida são as oportunidades para demonstrar amor. Com certeza tem histórias por trás dessa fala aqui, histórias de um amor prático, que vai além do sentimento. Mas o ponto é que cristãos têm problemas, cristãos têm falhas, igrejas têm, mas nós precisamos olhar além dos problemas e ver essa riqueza aqui, essa preciosidade que é o amor motivado pelo evangelho, que é fruto de uma fé genuína. E isso vale mais. Isso é motivo de gratidão. Então, o amor dos colossenses é sinal de que eles realmente creram, versículo 4. O Espírito opera neles, versículo 8. E ainda olhando adiante para o versículo 12, eles são então herdeiros da vida eterna. 13, eles foram libertos do poder das trevas e transportados para o reino de Jesus. E versículo 14, eles foram redimidos e os seus pecados foram perdoados. Tudo isso pela certeza de que eles reagiram com fé ao evangelho. A vida deles foi transformada.
Eles estão na família, eles estão no reino de Cristo. Eles, se estivessem aqui conosco hoje, eles teriam o direito de cantar a plenos pulmões o redenção com a gente. Né? Vivo hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar. E para Paulo, isso tudo é motivo de gratidão a Deus. Nós damos sempre graças a Deus. Não é mérito dos colossenses, não é mérito de Epáfras, nem de qualquer outro. Um milagre aconteceu. Um grupo de pessoas que outrora não conheciam a Cristo, ouviu o Evangelho, creu e a sua vida mudou. E o seu destino mudou, definitivamente. Graças a Deus por isso. Eles nasceram, uma porção de irmãos nossos, um milagre aconteceu. E isso tudo nasce da convicção basilar do versículo 6, que diz: esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. O Evangelho está frutificando e crescendo em todo o mundo. Jesus prometeu que isso aconteceria. Ele disse que o reino de Deus funciona assim. Parábola do semeador. Vai dar fruto no fim. E está acontecendo mesmo. E Paulo ele acredita nisso. Então, quando ele ouve relatos, ele não fica desconfiando. Ah, difícil, acho que não, hein? Será que é mesmo? Vamos mandar mais alguém para verificar. Não. Ele está disposto a acreditar quando tem evidências sólidas. Às vezes, nós nos decepcionamos. Nós temos amigos que uma vez confessaram crer em Jesus e não estão mais seguindo a Jesus. Não é verdade? Tem igrejas que fecham, né? Supostos crentes desandam, e isso nos desanima. Pensa na Turquia hoje, para onde foi escrita essa carta, tem pouquíssimos crentes lá hoje. A igreja minguou, mas de lá para cá, na perspectiva global, uau! Olha o que aconteceu, para que hoje tem 2 bilhões de pessoas confessando o nome de Cristo em igrejas vivas em todos os países do mundo. Esse negócio é para valer, é real, Deus está agindo. Paulo, então, ele esperava ver o crescimento, frutificação do Evangelho, e ele creu nas evidências sólidas, e isso o levou à ação de graças. E eu te pergunto, nós temos essa perspectiva? Nós nos alegramos com as notícias que lemos e ouvimos de Paraguai? Você fica comovido? É isso mesmo, está acontecendo lá. É isso. Ou somos céticos? Existem razões para crer e para se alegrar. Há razões para nos reunir e orar agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo ao redor do mundo, bem como aqui em Anápolis. E esse é o primeiro ponto. Em todo o mundo, Deus está redimindo pecadores por meio do Evangelho. E isso é motivo de gratidão. Mas, e depois disso? Como que Paulo prossegue aqui? Uau, pessoal se converteu, joia, ótimo! Agora, vamos agradecer a Deus por isso e vamos voltar a nos preocupar pelos não crentes, certo? Né? Vamos dar nossa atenção para quem ainda não creu. Não é isso que Paulo faz aqui nessa carta. Ele continua a orar pelos colossenses, porque para ele a história deles apenas começou. E veja como ele ora então. Versículos 9 em diante. Ele poderia orar por muitas coisas legítimas. Ele poderia pedir pelos colossenses proteção da perseguição. Ele poderia pedir por boas colheitas, por saúde. Ele poderia pedir por grandes estratégias evangelísticas na região, parcerias com a igreja de Laodiceia. Ele poderia pedir por avanços tecnológicos ou científicos para melhorar a cidade. Coisas boas, todas. Mas o que ele pede aqui é por maturidade. E depois ele define essa maturidade. Veja a lógica aqui. Versículo 9, ele vai pedir para que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E isso para que, versículo 10,
possam viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Ele quer que os colossenses cresçam, se tornem maduros, vivam uma vida inteira que testifique de Jesus, que seja totalmente submissa à vontade de Deus em todas as áreas. Vocês nasceram, mas a sua prioridade é se tornar gente grande, vivendo nessa nova realidade do reino de Jesus. Para Paulo, essa é a grande prioridade da vida do crente. E esse aqui é o meu segundo ponto, que nada é mais importante para o crente do que aprender a viver de modo que agrada a Jesus em tudo. Nada é mais importante para o crente do que aprender a viver de modo que agrada a Jesus em tudo. E eu quero justificar essa lógica aqui, porque quando a gente olha para o final do trecho que eu li, versículos 12, 13 e 14, nós percebemos que Paulo ele tem em mente a história do povo de Israel pós-êxodo. Então, o Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. A herança é uma palavra que remete à terra prometida. Ele nos libertou do poder das trevas, Egito, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lembra aquele trecho que eu li de Êxodo 19, no começo do culto, que eu trouxe vocês sobre asas de águias para perto de mim? Ele os transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, né? Saindo da escravidão, a remissão dos pecados. Ou seja, Paulo está dizendo que vocês cristãos, nós cristãos, vocês colossenses, nós todos, nós somos que nem o povo de Israel saindo do Egito depois do êxodo. E o que foi que aconteceu com eles logo depois do êxodo? Eles foram até o Monte Sinai, conforme eu li, e eles receberam a lei. E para nós que estamos nas aulas de teologia, introdução à teologia bíblica, e também nas aulas de Deuteronômio, estamos pensando nisso. O que significa receber a lei? A lei era para eles, olha, agora vocês são meu povo, vocês precisam aprender a viver como tal. Aprender a viver bem. Aprender a viver à moda de Deus. De maneira que agrada a Deus, mas é para o seu bem também. Sejam santos como eu sou santo. Diferente de todo mundo, mas do meu jeito, é o melhor jeito. Assim como o povo de Israel teve como prioridade máxima aprender a viver para agradar a Deus, o novo crente também tem essa prioridade. Tá me acompanhando? O modo de vida apropriado, no nosso caso, ao reino de Jesus. Um modo de vida digno da nossa vocação. Por exemplo, eu, em 1998, equivalência, meio fraquinha, meio ruinzinha, mas vou falar mesmo assim. Imagina, você agora está no Brasil, você não pode usar short tão curtinho assim. Você precisa usar bermuda. Né? Eu demorei, na verdade, a Carol vai testificar que eu demorei mais uns 6 anos para essa ficha cair, mas tipo de lição que eu precisava aprender. Você precisa viver como brasileiro. Ok, só que essa comparação com os israelitas, ela é um pouco difícil para nós, porque nós não temos uma longa lista de 600 leis para seguir, certo? Você sabe disso. Então a pergunta para nós é, o que significa viver na nova aliança, viver de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado? E Paulo, ele, na sequência dessa afirmação do versículo 10, ele lista 4 características, 4 marcas de um cristão maduro, de um cristão que está vivendo dessa forma. Isso infelizmente, não é tão fácil de ver nas nossas traduções em português. Quem está ficando craque em grego vai poder ver. Mas Paulo lista 4 particípios. E, assim, eu não acho que é uma lista exaustiva, mas são 4 marcas distintivas de uma vida agradável a Jesus. Eu quero brevemente passar por elas e ilustrar com alguns exemplos da vida de um amigo meu. Primeira coisa essa está clara no texto na NAA, diz que viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado,
frutificando em toda boa obra. O que significa frutificar em toda boa obra? Significa fazer o bem, mas muito, ajudar os outros, servir os outros. Atos concretos de serviço amoroso. Por exemplo, receber uma família de missionários que tem 3 filhos pequenos na sua casa, dar hospitalidade, arranjar colchões, lençóis, alimentar. Quando o filho pequeno vomita no tapete novo, você limpa lá e não reclama, nem comenta, nem faz uma piadinha indireta. Quando a família deixa os sapatos na sua casa, você põe no correio sem reclamar, paga a conta do correio, manda lá longe e ainda envia um vale para gastar em um restaurante para essa família. Isso é obras, boas obras, frutificando em boas obras. E a gente poderia listar 1000 coisas, O que mais tem nessa lista? Crescendo no conhecimento de Deus. O que significa buscar entender, não só intelectualmente, mas pela obediência também. Por exemplo, pensa numa pessoa que tem um emprego puxado, que tem que sair de casa às 7 horas da manhã, viajar lá para o departamento financeiro da universidade, mas se levanta às 5 para gastar 1 hora estudando a Bíblia, preparando sermões. Porque está dedicado a isso, quer crescer no conhecimento de Deus. E está preparando sermões, porque apesar de não ser pastor de tempo integral, está servindo como presbítero da igreja. E a pessoa que conta animado o que vem aprendendo na sua caminhada, depois de 25 anos de caminhada com Cristo, e as mudanças que o seu aprendizado está trazendo à sua vida, à sua rotina, para melhorar, para chegar mais, para viver uma vida mais agradável a Deus. Terceiro nessa lista, perseverar com paciência pelo poder de Deus. O que significa que quando as provações da vida vêm, ficar firme, perseverar, não abandonar, não chutar o pau da barraca e não desistir, mas suportar e continuar firme, por mais que seja difícil e custoso. Então, por exemplo, quando você perde a sua esposa de câncer 6 meses depois de ter casado e você continua firme na fé, e alguns anos depois casa de novo, tem filhos próprios e depois, alguns anos mais, decide adotar uma criança cuja mãe tinha vício a drogas e se dedicar dia após dia à criação dessa criança cujo comportamento é muito problemático e traz diversas dificuldades e problemas dia após dia após dia. É ver a sua casa sendo inundada numa enchente e ter que mudar e morar fora por 6 meses enquanto está sendo renovado, está sendo tudo arrumado. E em meio a tudo isso não se endurecer, mas pela oração, pela perseverança, em meio a lágrimas, continuar a luta com esperança, disposto a servir os outros. E o quarto ponto nessa lista é dar graças ao Pai com alegria. Versículos 11 e 12. Um espírito de gratidão em todas as circunstâncias e de alegria. A pessoa que em quaisquer circunstâncias, mesmo em meio a perseguições e provações, tem como marca maior na sua vida o fato do que Deus tem feito por ela na sua vida, por meio de Cristo e a sua morte na cruz. O Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz, que não esquece disso, que tem isso em mente, a maravilha da salvação, tem uma visão clara da realidade em cujo centro está Jesus, crucificado por meus pecados, e nunca se esquece disso, mesmo que a vida esteja bem difícil. A pessoa que espontaneamente solta expressões de gratidão, considerando que merece menos do que tudo isso que está acontecendo, merece uma vida mais difícil, merece menos bênçãos do que tudo isso que está acontecendo. Então, 4 características, você viu? O cristão que vive uma vida agradável a Jesus frutifica em toda boa obra,
cresce no conhecimento de Deus, persevera com paciência pelo poder de Deus e dá graças a Deus, Pai, com alegria em todas essas circunstâncias. Podemos, talvez, lançar mão daquela frase, o que Jesus faria? O que Jesus faria? E tentar honrar a Jesus em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos ver que essas 4 características farão parte do nosso cotidiano. Mas, meus irmãos, agradar a Jesus em tudo, uau, é um padrão extraordinariamente alto. Não é verdade? Em tudo, pastor. Não posso guardar um pouquinho de coisa que eu agrado a mim só? Calma, você vai descobrir que agradar a Jesus também é bom para você. Mas esse padrão alto, ele é desafiador, parece que é muito longe, parece que é uma montanha gigante para escalar, mas também é inspirador. Nós devemos desejar isso. Nós devemos ficar animados. Puxa, será que eu chego lá um dia? Eu quero. Deveria ser nossa prioridade máxima, assim como é na oração de Paulo. E meus irmãos, eu preciso dizer aqui que eu estou animado esse semestre, porque eu estou vendo que muitos de vocês têm essa postura. Eu ouço nas conversas, nos comentários, nos pedidos de oração, alunos expressando uma preocupação com isso. Eu quero ser moldado, eu quero ser santificado, eu quero ser transformado. Isso é muito bom. Porque quando essa é a nossa prioridade máxima, as outras coisas seguem. Por exemplo, assim como no caso do povo de Israel, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer, uau, eu estou vendo alguma coisa diferente na sua vida. Eu estou curioso, eu quero conhecer esse Deus. Né? O evangelismo, testemunho, já vem embutido no pacote para a pessoa que vive assim. Então, segundo ponto aqui é que nada é mais importante para o crente do que aprender a viver de modo que agrada a Jesus em tudo. E eu poderia acabar o sermão aí, mas eu estaria traindo Paulo, porque nós precisamos falar sobre o versículo 9. Como é que o crente chega a viver essa vida digna de Jesus? E o versículo 9, voltando a olhar ali, diz que nós precisamos estar cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E esse é o meu terceiro ponto. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. E nós aqui, vontade de Deus, entenda bem, eu não estou falando no sentido limitado. Qual que é a vontade de Deus para mim? Será que eu caso com esse ou aquele? Ou qual que é a vontade de Deus para mim? Que eu vou para essa igreja ou para aquela? Não é essas coisinhas. Não é essas coisas pessoais da sua vida, as suas escolhas. É a vontade de Deus no sentido macro. O Deus que já revelou um monte de coisa na sua palavra quanto à sua vontade. E essas são as coisas mais prioritárias do que a escolha sobre onde a gente vai depois do seminário. Só que a aplicação dessa revelação da vontade de Deus é complicada. É complexa. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, isso muda tudo. Voltando a pensar no povo de Israel. É frustrante você ler a história do povo de Israel. Não é? Você vê eles saindo do Sinai. Aliás, antes de sair, eles já estão adorando um bezerro de ouro, né? Depois eles saem, eles reclamam. E eles fazem tudo errado. Eles não entram na terra prometida porque eles desconfiam que Deus não é bom, Deus não está conosco. Como assim Deus não está com vocês? Né? E depois, vamos transar com as mulheres moabitas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E os caras não entenderam. É uma frustração. Não entenderam a vontade de Deus. A vontade de Deus era que vocês, confiando em mim, obedecendo a minha vontade, vocês vão viver bem. Vocês vão ter vitória após vitória, prosperidade, paz, alegria. Vai ser muito bom. Viver para agradar a Deus é ótimo. Precisamos compreender a vontade de Deus e para enxergar isso. Compreender que Deus é bom e Ele tem bons propósitos para o seu povo. Essa é a chave. Entender quem Ele é e para onde Ele quer nos levar.
Então, nós precisamos crescer no conhecimento da vontade de Deus. E você está aqui no seminário. Então, provavelmente tem um pouco disso já na sua vida. Eu espero que seja isso que te motivou de fato a vir ao CTCEB. Mas não pense que ao sair daqui você estará pronto. Que você já vai ter entendido a vontade de Deus. Porque vai ter muito mais de caminho pela frente ainda. E o versículo 10, inclusive, mostra isso. Porque fala primeiro sobre conhecer a vontade de Deus, no versículo 9. E ainda depois, no versículo 10, depois que está vivendo um modo digno do Senhor, do 10, uma das marcas é a pessoa que continua crescendo na vontade, no conhecimento de Deus. É um ciclo. O estudo intelectual da Bíblia é basilar, não dá para não fazer, não dá para não entender, não aprender Bíblia, mas não basta. É preciso sabedoria e entendimento do Espírito, que é a percepção das implicações da vontade de Deus nos detalhes da vida real. É preciso olhar para meu contexto, para meu cenário, meu conjunto de fatores da minha vida e dizer: Deus quer que eu viva assim. Que não é algo imediato e fácil de entender. Os colossenses viviam num contexto de sincretismo, de mistura de religiões. Então tinham influências lá do judaísmo, tinha influências das crenças pagãs, da magia, da superstição, e permeava tudo. A ideia de que você pode invocar um anjo para te proteger contra os demônios e assim assado. Permeava todo o seu pensamento. E agora eles se convertem e eles têm que aprender a viver de modo digno de Cristo em todos os sentidos. Uou! É repensar tudo. A lógica de como funciona o mundo tem que mudar radicalmente. E é assim para nós também. Aprender a pensar de modo cristão a respeito de tudo é complicado. Nós temos que rever nossas suposições, nossos pressupostos, nossos instintos. E também precisamos que Deus nos mostre essas coisas. Precisamos levar perguntas complicadas para Deus em oração e voltar com elas, voltar com algumas respostas e voltar com mais perguntas. E não só isso, é preciso também obediência. Versículo 10. A ideia no versículo 10 é o crente que está buscando viver de modo digno do Senhor, ele é quem cresce no conhecimento. A vontade humana submissa à vontade de Deus é a que conhecerá mais da vontade do Senhor. Então, te pergunto, você quer viver de modo digno do Senhor em tudo? Sim, espero que sim, espero que sim. Foi bom você ter vindo ao CTCEB. Graças a Deus por seus parceiros que te bancam aqui. Mas estar aqui não basta. Deus precisa agir em nós todos pelo seu Espírito, dando-nos a vontade, essa vontade aqui, de crescer, de viver de modo digno do Senhor. E precisamos do pleno conhecimento da sua vontade. Então, peçamos mais conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento dados pelo Espírito Santo. Sabe que os seus parceiros mais maduros estão pedindo isso por você? Sim, eles estão preocupados com a sua saúde, com suas mensalidades, com seus trabalhos, suas provas, mas acima de tudo, eles estão preocupados pela pessoa em que você e eu nos tornamos. Eles querem que sejamos mais maduros e por isso mesmo eles pedem mais conhecimento da vontade de Deus. Ao concluir essa reflexão e pensar mais em algumas aplicações para nós, eu quero te lançar a pergunta. Pense nisso. Por que será que Paulo não só orou pelos colossenses, mas escreveu a sua oração e mandou para eles? Por que Paulo deixou os colossenses saberem a oração que ele fazia por eles? Já pensou? E o que isso tem a ver com a gente?
na minha opinião, certamente é para eles perceberem o que é mais prioritário para eles. Se Paulo tinha isso como seu alvo para eles, então era para eles terem esse alvo também. Saber o que deveriam priorizar na vida, pelo que eles deveriam orar. Você já esteve na roda do grupo pequeno e está na hora de fazer os pedidos de oração e você fica assim, e eu? Não sei. Eu sempre, toda semana eu fico assim, e agora, quem? O que vai ser meu pedido? Preciso de um motivo de gratidão e um pedido. Sou o único que pensa assim? Mais alguém? Por favor. Não? Tá bom. Agora, vocês que têm uma névoa na cabeça o tempo todo, igual eu, eu tenho uma dica maravilhosa para vocês. Lembre-se de Colossenses 1, 9 e 10. Esse aqui é o melhor pedido de oração que você pode encontrar. Vai ser melhor que todos os outros. Fala para o grupo, eu quero pedir que eu transborde o pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, para eu poder viver de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Pá, fechou. Certo? Mas eu estou falando sério. É um excelente pedido de oração. Podemos pedir pelas outras coisas, mas essa é a melhor. Peça ao Pai o pleno conhecimento da sua vontade para si mesmo e para todos os seus irmãos em Cristo. Pelos seus colegas do CTCEB, pelos crentes que você não conhece. Você leu aqui sobre a Jarina em Bangladesh? Faça essa oração por ela. Venha ao grupo ID, saber mais sobre pessoas do outro lado do mundo. Faça essa oração por eles. É um excelente pedido. E Deus quer responder essa oração. Só que, quando Deus responde essa oração, costuma ser incômodo. Ele revela nossos pecados. Ele nos incomoda. Mas vai ser bom. Incomoda e leva para a santificação. Leva para uma vida melhor. Leva para o arrependimento. E veja aqui, Paulo, ele pediu e depois ele escreveu a carta, e a carta dele é uma resposta à oração dele, porque ele instruiu os colossenses sobre a vontade de Deus. Então a primeira aplicação é essa: peça ao Pai o pleno conhecimento da sua vontade. Segundo, nós precisamos fazer um diagnóstico. A pergunta que eu fiz no começo sobre nossas prioridades, pensando pelo que a gente ora, onde a gente gasta o nosso dinheiro, nosso tempo. O que você tem priorizado e desejado? Seja honesto, seja honesta. Quando eu cheguei ao Brasil em 1998, eu me dediquei à nova vida. E eu acho que eu fui bem, não é verdade? Né? Acho que fui bem. Consegui me tornar um brasileiro razoável, não é, Wilson? O Wilson está dizendo que sim. E ele sabe como é difícil morar em outro país. Só que eu não me toquei adequadamente naquela fase da minha vida da outra grande mudança que havia ocorrido. Eu percebi que tinha chegado no Brasil e precisava me adequar. Mas eu também havia sido transportado para o reino do Filho de Deus e eu não parei o suficiente para perceber quantas mudanças ainda eram necessárias na minha vida para me adequar a essa realidade. Algumas coisas sim. Eu não fui um fracasso total. Os videogames lá na universidade, um dia eu falei, sabe, eu vou parar de jogar videogames sozinho. Pá! E eu parei de vez. E a minha vida melhorou e o meu uso do tempo melhorou. Mas eu deveria ter tomado mais decisões assim. Eu deveria ter sido intencional daquele jeito com muitas outras áreas da minha vida. Me satisfiz com pouco. Eu poderia ter crescido mais cedo. Não seja assim você também ao chegar aos 44. Cuidado com o tudo bem, tá tudo bem, fica assim. Nós oramos fervorosamente quando a coisa tá difícil, não é verdade? Quando a vida está difícil. Mas quando estamos confortáveis, costumamos parar. Não, tá tudo bem, não preciso nem orar. Paulo, ele vislumbrava um alvo mais nobre. Dá para crescer mais rápido.
E aí vem a terceira aplicação. A segunda é diagnóstico. Quais são suas prioridades reais hoje? A terceira e a última aplicação é: deseje viver de modo digno de Jesus. Que essa seja nossa paixão, nosso alvo supremo. E como eu falei, tenho alguns irmãos aqui que estão expressando essa vontade, com suas palavras, com suas ações também. O mundo busca conforto, prazer, fama, beleza, riqueza. Mas essas coisas passam. Elas não têm valor real. Não caia no erro de querer apenas plantar muitas igrejas, de querer apenas conhecer muita teologia, de querer apenas ser um grande pregador. Isso é muito pouco. O mais importante é quem nós nos tornamos. Queira ser transformado, santificado no coração, para viver uma vida que agrada a Jesus em tudo. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Nós louvamos o Senhor por essa realidade que a Tua Palavra nos ensina. Um Deus cujo Evangelho está frutificando em todo o mundo e chegou até nós. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela esperança futura. Esperança que está guardada para nós nos céus. A herança dos santos na luz. O Senhor é o Deus da redenção. Nós te louvamos. Teu Evangelho está frutificando ao redor do mundo. Glória a Deus por isso. Mas, Senhor, nós confessamos com tristeza que às vezes nós temos sido céticos quanto a isso, quanto à realidade de que isso está acontecendo. E também nós não temos desejado, como vemos nessa passagem, como vemos que é a nossa prioridade real e verdadeira, nos tornarmos cidadãos dignos do seu reino. Temos desejado ídolos, que nem o povo de Israel. Temos sido mundanos em nossos desejos. Temos desejado coisas que valem menos. Temos sido cômodos, bastando um pouco de conforto, um pouco de louvor dos homens. Senhor, perdoa-nos por essa tolice e essa imaturidade. E ajuda-nos. Enche-nos. Faça transbordar nossas mentes e nossos corações com o pleno conhecimento da Tua vontade. Para a nossa santificação, para que agrademos ao Senhor em tudo. Dá-nos o desejo de sermos transformados, para vivermos de modo digno de Jesus em tudo. E ensina-nos a orar sempre, confiando que o Senhor quer isso para nós e tem prazer em responder a essa oração. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus, para a sua honra e sua glória, para que venha o seu reino. Amém.